O que é branding? Branding, para mim, nada mais é do que um conjunto de relacionamento, é um conjunto de percepção da sua marca, é aquelas frases famosas, né, que o que dizem da tua marca quando você não está na sala. Então, todas essas questões, assim, transforma-se no branding, né? Então, essa parte de ter o carinho pela identidade visual, de ter o carinho pela forma que a marca se comunica, que a forma que a marca cumprimenta os seus clientes, de certa forma, para nós conseguir traduzi-la para nossa questão regional, o branding é o que nós chamamos de grande guarda-chuva de relacionamento e cuidado e carinho com a marca. A gente está falando daí de uma marca enquanto empresa, né? Um Certo. símbolo ali. E eu posso aplicar essa mesma lógica, essa mesma linha de raciocínio, quando a gente fala de um branding pessoal, para aquele empreendedor que talvez ele seja a eu presa, né? Que a gente fala às vezes por aí. Deve, porque tudo parte do pressuposto que não existe marca sem pessoas. Tem estudos falando sobre isso, existem N pessoas que falam sobre isso livremente também na internet, mas vamos falar com propriedade aqui o que a gente sente na pele. Não existe marca se não tiver um rosto por trás dela. Então, antes até mesmo de pensar em marca, em nome, de que forma que a gente vai transferir o carinho que a gente tem por essas empresas e CNPJs, a gente tem que pensar no nosso CPF e conseguir fazer com que a gente consiga traduzir, né, de uma forma muito mais simples do que pareça, que é o nosso jeito de se comportar, o nosso jeito de se relacionar, de cumprimentar as pessoas, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de se olhar. Então, falando de novo, nós estamos aqui localizados numa região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, onde o relacionamento parte do pressuposto que nós precisamos tomar um mate com os nossos clientes. Nós precisamos cumprimentar as pessoas. A gente precisa olhar no olho das pessoas. E isso não tem um trabalho hoje que no digital consiga substituir o mate que a gente toma no dia a dia. Então, sim, é muito mais importante fazer o uso do marketing pessoal, do branding pessoal, antes mesmo de pensar num CNPJ. O branding é sobre relacionamento e hoje em dia se vê muito, principalmente em grandes marcas, que sempre existe uma pessoa que é a cara do negócio. Então, explica um pouco melhor o porquê que isso acontece, o que ocorreu ali para começar a surgir esse movimento. Cara, o nome da palavra, de certa forma, seria sensibilização, né? Tu precisa saber quem é a pessoa responsável por aquele produto antes de consumi-lo. Então, tu precisa saber se aquela pessoa está passando, de certa forma, uma autoridade sobre o produto que ela está querendo vender. A partir desse momento, a gente começa a entender, cara, por que o posicionamento do João Adib perante a Uncimed da vida é tão significativamente superior às demais empresas de medicamentos, né, quando comparado à marca do João, que é muito maior do que a marca da CIMED. Porque, cara, existe um carinho, existe uma sensibilização, onde as pessoas querem se conectar com o cara que não só pensou na receita, mas o cara que está pensando em todos os canais de relacionamento, em como poder chegar, digamos assim, a encontrar aquela dor do cliente no final da gôndola, lá no balcão. O cara quer pensar se o cara vai sorrir quando vê aquela caixinha do remédio dele, sabe? Isso tudo faz com que a pessoa se sinta parte, né? Queira trabalhar o pertencimento da marca. Falando rapidamente, né? Não só desse caso, mas o próprio caso do Caíto também, na parte da Chili Beans. Cara, tu não tá muito preocupado com o óculos que tu vai usar. Tu tá preocupado se o cara lá tá fazendo um trabalho tão bom, tanto social quanto profissional, e tu vai ter match com aquele cara. Tu vai querer sintonizar com aquele cara. Tu vai sensibilizar com aquela marca. E aí tu começa a criar corpo. Da mesma forma nós, falando local aqui, né? Hoje, quando a gente tá na linha de frente do bar, né? Trabalhando como atendente, como garçom, as pessoas vêm e nos cumprimentam antes mesmo de saber qual é a marca que está no muro da nossa fachada. Então, isso gera um relacionamento, né? Então, existe essa sensibilização das pessoas querendo nos comprar antes mesmo de comprarem nosso produto. Porque a gente se preparou para poder falar sobre o produto. Antes de pensar na marca como um todo, né? Tu acredita que esse movimento ele deve surgir desde o início já de uma marca? Ou a partir do momento que a marca ela já está consolidada no mercado? Não, ele precisa nascer antes, né? Então, assim, eu não vou pensar numa marca se eu já não tiver relacionamento e eu já não tiver clientes para esta marca. Esse é o primeiro ponto. Então, a partir deste momento, a gente começa a pensar
dentro de um grupo de amigos, dentro de um grupo de uma comunidade pertencente, como é aqui no caso do 207 Distrito, de que forma que a gente consegue se relacionar para criar um produto que resolva um determinado problema. É muito difícil ir para a caneta, né, ir para um quadro branco e pensar numa empresa sem antes você se preocupar consigo mesmo e o que o teu corpo, qual é a mensagem que o teu corpo quer dizer sobre aquela respectiva marca, sobre aquele respectivo produto. Se tu não se sente confiável em poder comercializar aquele produto que você está querendo criar, ele não vai para frente. Já tá errado aí. Já tá errado aí. Exatamente. Então, tudo parte do princípio que a gente precisa pensar, sim, o CPF. O CPF sempre em primeiro lugar, parte do branding pessoal sempre em primeiro lugar. O comportamento, a paleta de cores, né, que às vezes é uma bobagem, mas existe, funciona. A paleta de cores que a gente quer usar no dia a dia comunica o nosso jeito também de poder operar os nossos negócios. O nosso corpo, fisicamente, né, o jeito que a gente cuida do corpo também demonstra o jeito que a gente pode cuidar dos nossos negócios. E aqui eu tô falando de exemplos de um Jefferson que nem sempre se sentiu bem com o seu próprio corpo, mas que a todo momento pensa no corpo porque sabe que para sustentar uma empresa tem que se sustentar primeiro.